Então, meus amigos, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos por aqui. É uma alegria, não é? Hoje, sexta-feira, nós estarmos podendo nos abraçar, nos encontrando de novo para realizarmos juntos alguns minutinhos de oração por todo o mundo, até por nós mesmos também, intrinsecamente, ao orarmos por uma pessoa qualquer. Que também o façamos pensando em todos os familiares e amigos, colegas e conhecidos, estejam próximos, estejam até distantes de nós. Que vocês estejam num lugar tranquilo, possam ter um pouco de água, não é, amigos? Para que ela seja, como de hábito, magnetizada por aqueles nossos espíritos amigos, que nos prezam muito e que se utilizam da água a nosso benefício. E também de todos aqueles a quem nós a pudermos entregar. Que vocês também possam estar bem dispostos, que nós possamos, como que, deixar de lado as nossas preocupações, dificuldades do dia a dia, embaraços próprios da vida humana, neste mundo tão cheio de problemas, a terra, mundo de provas e expiações. Que vocês possam pensar, antes mesmo da prece começar, em todos que vocês conheceram um dia, conheçam e lembrem-se até hoje. Sejam quais forem os vínculos conosco, antigos, recentes, aliás, eu diria, quem sabe, de qualquer natureza, até nos lembrando, e muito, dos desencarnados, tanto quanto nos lembrando do Cristo quando propôs à humanidade que nós perdoássemos não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Que nas nossas listas nós saibamos valorizar isto. E quem sabe, mesmo que com certo esforço, nós incluamos todos os nomes a quem nós gostaríamos de pedir perdão por termos nos equivocado ou termos errado mesmo em relação a qualquer aspecto da vida, numa antiga ou recente interação com cada um deles. Ao mesmo tempo, por que não, na mesma lista, indistintamente, talvez até sem que ninguém saiba, somente nós mesmos e Jesus, aqueles a quem nós gostaríamos de que fossem perdoados por algo que nos tenham aparentemente feito em qualquer época da nossa jornada, pelo menos na vida, na reencarnação atual. Talvez, deste modo, a nossa lista possa ser completa. Então, pensemos nisto. Pensemos em Jesus, portanto, nas suas mais lindas prescrições, amorosíssimas, misericordiosas, a nosso proveito, na medida em que pudéssemos, como Ele sempre desejou, seguirmos
as suas sugestões para nós e, consequentemente, por nós. Que vocês também possam me ajudar a dar as boas-vindas a muitas pessoas que vocês convidaram e que entraram para o grupo da prece recentemente. Que todos eles sintam-se muito bem por aqui. Sejam quem forem, onde estiverem, mas são agora filiados a um projeto muito cheio de amor, de caridade, de fraternidade, até de compaixão, ternura e fé. Que façamos isto. Boas-vindas a todos. Tanto quanto que nós possamos saudar, já neste final de mês, os aniversariantes todos daqui do mês de julho, de tal maneira que recebam o nosso carinho, o nosso abraço e a nossa rogativa das bênçãos dos grandes espíritos pelas suas vidas, pelo seu bem-estar, pelas suas famílias e pela paz de cada um. Muito bem, meus amigos, então, que nós hoje, sexta-feira, 28 de julho, pensando em toda esta equipe que é uma família, pelos laços das afinidades construídas, sabe-se lá há quanto tempo. Gosto de lembrar às vezes o quanto, como que participações assim, quando cada um está aparentemente distante dos demais, as afinidades, os sentimentos, os pensamentos renovados, tudo isto tem vida e permanece para o grande futuro, quando até, quem sabe, nós já estaremos hoje plasmando os nossos destinos, escolhendo carinhosamente, sem que ninguém note, nem mesmo nós, as nossas famílias do futuro, o nosso círculo de uma amizade mais plena, completa, definitiva, numa construção pouco a pouco realizada, na medida em que as nossas preces, a nossa amizade, nos ligam uns aos outros de uma maneira extraordinária. Então, queridos, o mundo segue vivendo dramas imensos. Todos os dias, situações muito penosas, muito tristes para uma quantidade enorme de pessoas que estavam vivendo as suas reencarnações e elas são bruscamente interrompidas em função dos dramas humanos, sobretudo da violência que nos tem acompanhado, sobretudo no Brasil, mas também em muitos países da África, na própria Europa, em função da Ucrânia, nos Estados Unidos, em função dos shootings, toda hora realizados por qualquer um que andasse com armas letais. O drama da Palestina, do Iêmen, da Síria, do Haiti, do Irã, do Iraque, do Afeganistão. As nossas preces, Senhor, nós
as endereçamos ao teu augusto e meigo coração. Governador do mundo, Criador quanto à terra, dos céus e de todo o plano material. A natureza tão linda no mundo inteiro, país por país, e nós diante dela como um altar divino. Estamos todos. Já não necessitamos de altares de pedra, erigidos pelos homens de fé, úteis para bilhões de pessoas, de maneira natural e lógica. Mas nós temos o sentimento quanto à origem de tudo isto, o valor de todos do reino vegetal, do reino animal, tanto quanto das famílias, dos homens, das mulheres, das crianças e dos jovens. E além de tudo, não é Jesus? Sem que tu nos tenhas falado a respeito, quando nós olhamos para os céus, enxergamos Deus nas constelações de estrelas lindas que compõem a estrutura celeste ao nosso alcance mais próximo e limitado. Mas hoje sabemos um pouco melhor, sentimos um pouco mais. Que é Deus? Como na pergunta de Kardec, a primeira, no Livro dos Espíritos. Que é Deus? E olhando para as estrelas, conhecendo as galáxias, os conglomerados galácticos, as mansões do Criador e Pai, os demais corpos celestes que frequentemente visitam a Terra e nos fazem pensar que são como que acenos de Deus para cada um de seus filhos por aqui, num planeta ainda tão pouco evoluído, quase estacionário, quanto a desencarnados, bilhões, a encarnados, outro tanto, valorizando de mãos dadas tudo isto. Nós vamos nos projetando para fora do corpo, vamos pensando em Ti, Jesus, em Maria de Nazaré, João Batista, apóstolos, todos tão lindos, os discípulos todos, foram 72 naquela altura. Vamos pensando nos 500 da Galileia, tanto quanto dos espíritos protetores da família, da sociedade, anjos de guarda, guias e mentores, guardiões da vida, todos nossos amigos.
que nos abençoam, nos favorecem a todo momento. Mas nós, Jesus, exercitando o amor fraterno, universal, todo divino, na construção do homem de bem, nós nos colocamos cheios de gratidão aos teus pés, desejando apenas ficarmos um pouco mais perto de toda a tua amorosidade e grandeza. Instantes que sejam, se tu nos permites. E parece que estamos há 2000 anos tendo a oportunidade, como se integrássemos uma daquelas multidões que tu visitavas tão cheio de amor, abençoando, curando, instruindo aquela gente humilde, carente, como nós também ainda somos, preenchendo para eles e hoje para nós todos os vazios das nossas almas, enquanto nós, aprendendo contigo, nos colocamos como doadores, haja vista a gravidade dos problemas humanos, a começar pelas doenças de todo tipo, milhares delas, diferentes umas das outras, mas acometendo muitos bilhões de encarnados, mas de desencarnados também. Pensando em todos, tanto abrigados em hospitais, emergências, clínicas, postos de saúde, elementos da medicina acadêmica, universitária, privados e públicos no Brasil e em cada nação, sobretudo nos lugares pobres, onde a medicina também é muito insuficiente, como aquela hoje que se pratica na Ucrânia, em função dos horrores de uma guerra que teima em contrariar os anseios de paz da nossa grande família, humanidade terrestre. Doentes com problemas cardiovasculares, com câncer, com problemas reumatológicos, respiratórios, doenças virais, bacterianas, disseminadas pelo mundo inteiro. Outras, como a tuberculose, no mundo todo e no Brasil, a malária na África, o cólera, o ebola na África também, vitimando crianças e adultos por todo lado. Nossa súplica aos teus pés, pelas crianças no espectro do autismo, com TDAH, com epilepsias, adultos e jovens dependentes químicos, verdadeira tragédia contemporânea, acometendo o mundo inteiro, incluindo países chamados
de primeiro mundo, tanto quanto aqueles em desenvolvimento, pessoas de todas as condições sociais. E talvez num dos extremos, a Cracolândia, vejam só, na cidade de São Paulo. Outro extremo, a dependência do fentanil, dizimando adultos nos Estados Unidos, milhares por ano. Traduzindo, não é, Jesus? O transtorno mental de maior gravidade. E nós te buscamos para que tu possas nos ajudar a lidar com tamanha epidemia, a dos transtornos mentais, os lunáticos de hoje, dando-nos condições tanto de prevenção como de tratamento com resultados satisfatórios no Brasil e no mundo. Abençoa, Jesus, aqueles que cometeram suicídio, suicídios involuntários, tanto quanto aqueles como que planejados voluntariamente e executados, interrompendo a vida física de todos. Cuida deles do outro lado, Jesus. Temos nós como auxiliá-los? Temos reuniões mediúnicas sérias? Sim. Mas sobretudo não é, Senhor, desde que contigo, desde que ao teu lado, aos teus pés, as preces convidando Maria de Nazaré e as suas servas e os seus lanceiros quanto a este trabalho, que talvez não venha a ter fim no futuro próximo. Maria, cuida, como tu já fazes há muito tempo, e tenhas consigo, nas nossas rogativas, os fluidos vitais dedicados ao exercício do resgate da grande maioria destas vítimas de si mesmos e de graves processos obsessivos. Senhora, muito obrigado, que nós também cuidemos com a Divina Mãe dos abortados, um contingente ainda muito maior. No caso dos suicidas, milhares. No caso dos abortados, dezenas de milhões no mundo todo. A maior, como dizemos, das tragédias daqui, deste mundo que parece distante de Deus. Cuida, Jesus, dos refugiados, dos imigrantes, famílias inteiras vivendo dramas inimagináveis, no esforço de terem para si uma vida mais confortável. Cuida, Jesus, das vítimas da fome, da miséria, da desnutrição,
e de todos esses dramas consequentes à desigualdade, ao isolamento, tristeza, pessoas com frio nos países do sul, com calor extremo no norte, por uma natureza planetária vilipendiada pela cobiça, pelo egoísmo da humanidade. Livra-nos, Jesus, de todos esses vícios morais, incluindo o orgulho, a vaidade, a indiferença, a ingratidão. Ilumina cada lar, cada família, cada ovelha, de cada um dos apriscos do grande rebanho da terra. Sobretudo, Jesus, dos nossos irmãos em países africanos, ao norte e ao sul do grande continente. Cuida onde a pobreza prevalece e com ela um imenso sofrimento. Livra-nos, Jesus, dos males relacionados a tráfico de drogas, milícias agindo criminosamente dia após dia, sobretudo no Brasil, gerando a morte e o sofrimento. Cuida daquelas que morreram pelo feminicídio, não só as vítimas, que são milhares, sobretudo no Brasil. Que elas sejam amparadas, conduzidas ao alto, protegidas espiritualmente. Cuida das crianças vítimas do infanticídio, atingidas de maneira cruel e criminosa, dia após dia, no Brasil inteiro. Que o anjo Ismael encontre condições de nos ajudar, porque se o mundo é um grande hospital de almas, o Brasil é como uma terapia intensiva, onde os enfermos da maior gravidade reencarnaram ou agem no mundo dos espíritos, promovendo os piores dramas e sofrimentos na Terra. Aqui estamos, Jesus, bem perto dos teus pés, presenciando todos de mãos dadas a envolvê-lo, notando inúmeros espíritos que estiveram contigo há 2000 anos, hoje agindo com um amor imenso por nós. Maria de Magdala, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, e muitos outros
que vieram naquela altura e voltaram depois. E dentre eles, a figura linda de Francisco de Assis e todo o seu grupo de amor, de trabalho, daquela região que tornou-se iluminada pela presença deles. A Porciúncula, toda ela inteira, vibrando por nós, nos amando, nos cuidando e evitando males ainda mais sérios, ainda piores do que temos acompanhado no mundo. Ilumina, Jesus, todos os lares, todas as famílias, as tribos indígenas, os povos originários da Amazônia, do Brasil e dos países vizinhos. 1,5 milhão de quilombolas. Cuida deles, Jesus, com a nossa energia e o nosso carinho, respeito, gratidão. Cuida, Jesus, dos aborígenes da Austrália, dos maoris da Nova Zelândia e assim por diante, pelo mundo inteiro, por essas pessoas lindas, por suas famílias e pelas nossas também. Muito obrigado, queridos amigos, que vocês possam estar mais bem dispostos agora, quando vamos nos despedindo, do que quando aqui chegamos minutos atrás. Que Jesus esteja com todos, com o mundo inteiro, e que a nossa humilde doação fluídica possa continuar nas mãos destes amigos benfeitores, ajudando-nos de uma maneira que nem alcançamos, e nós vamos fazendo aquilo que nos cabe. Sigamos abraçados, felizes por isto, e como eu disse no início, construindo o nosso próprio futuro, seja na terra, seja onde for. Cuidem-se bem, e se Deus quiser, nos vemos amanhã, já então no sábado. Muito obrigado a todos, um belo final de tarde, uma noite serena, estrelada, pacífica, e até amanhã. Muito obrigado, amigos.